Imagine a Terra onde, com seus próprios olhos, você consegue avistar outro continente, mesmo estando em solo europeu. Parece coisa de filme, não é? E se eu te dissesse que existe um lugar onde ficar completamente à vontade na praia? Não, só é legal. Como é celebrado por mais de 1,5 milhão de pessoas? Um país onde quase metade da população prefere a união estável ao casamento? Onde um restaurante serve o mesmíssimo prato há quase 300 anos e onde as pessoas constroem torres humanas de até 10 andares de altura com crianças no topo? Isso não é ficção. É a Espanha. E tudo o que você acha que sabe sobre essa nação incrível está prestes a mudar completamente. Vou te revelar 15 curiosidades espanholas que vão abalar suas convicções sobre a Europa. Não são aqueles clichês de guias turísticos, mas segredos que nem os viajantes mais experientes conhecem. Fatos tão surpreendentes que, ao final deste vídeo, você estará comprando uma passagem para Madrid ou se perguntando como um país inteiro conseguiu esconder essas verdades do mundo. Mas antes de embarcarmos nessa jornada que vai transformar sua visão sobre a Espanha para sempre, preciso que você faça algo crucial. Deixe seu joinha agora mesmo. Não depois, não no final, mas agora. Porque o que estou prestes a compartilhar é fruto de meses de pesquisa, e seu apoio me ajuda a trazer mais descobertas incríveis como estas. Além disso, inscreva-se e ative o sininho para não perder nada do que vem por aí. Pode confiar. Vamos começar com a nossa 15ª curiosidade. E prepare-se, porque essa primeira revelação vai redefinir sua compreensão da geografia europeia. A Espanha detém uma exclusividade que nenhuma outra nação europeia pode reivindicar. É o único país de todo o continente onde você pode pisar em solo europeu e ver a África com seus próprios olhos. Não se trata de um truque geográfico ou uma ilusão de ótica. A Espanha fica na ponta sudoeste da Europa, o que a torna o 4º maior país do continente, mais ou menos do tamanho do estado de Minas Gerais. Mas é o seguinte, que a torna verdadeiramente especial. A Espanha é banhada tanto pelo Oceano Atlântico quanto pelo Mar Mediterrâneo, o que a posiciona em um dos locais mais estratégicos do planeta. Na ponta sul, o Estreito de Gibraltar separa a Espanha do Marrocos por apenas 14 quilômetros. Em dias claros, visitantes e moradores locais podem contemplar a costa africana das praias espanholas. Você está literalmente vendo outro continente da Europa. Essa posição única fez da Espanha uma ponte entre continentes por milhares de anos, servindo como uma porta de entrada entre a Europa e a África, entre o mundo Mediterrâneo e o Atlântico. Não se pode subestimar a importância estratégica desse local. Ao longo da história, essa posição moldou a cultura, a arquitetura, a culinária e até mesmo a composição genética do povo espanhol. Estar ali, testemunhando 2 continentes, simultaneamente, faz você perceber que está vivenciando algo que não existe em nenhum outro lugar da Europa. Mas, se essa maravilha geográfica te impressionou, espere até descobrir o que as praias espanholas permitem. Algo que chocaria boa parte do mundo. Nossa 14ª curiosidade se aventura em um território que pode surpreender até os viajantes mais liberais. A Espanha está entre os 5 países mais amigos da liberdade corporal do mundo. O que isso significa exatamente? Significa que você pode usar ou não roupas nas praias espanholas, e ambas as escolhas são perfeitamente legais e socialmente aceitas. Isso não se limita a enseadas escondidas ou locais remotos. Praias como a Playa de los Muertos, Playa del Tor e Vera Playa dão as boas-vindas aos visitantes que optam pela completa liberdade de vestimenta. Vera Playa vai ainda mais longe, com um resort naturista onde os hóspedes podem fazer compras, jantar e passear pela área completamente nus. A cidade abraçou esse estilo de vida de tal forma que se tornou um destino por si só. Os números são notáveis. Mais de 1,5 milhão de espanhóis já experimentaram praias naturistas, com crescente participação entre mulheres com mais de 40 anos.
Até Barcelona fez ajustes para acomodar esse estilo de vida. Eis a parte fascinante. A Espanha não tem uma lei geral que proíba a nudez em público. A aceitação decorre de uma compreensão cultural da liberdade pessoal que vai muito além das políticas de praia. Essa cultura de aceitação corporal reflete algo profundo sobre a sociedade espanhola. É uma nação que abraça a natureza humana sem julgamentos, onde a confiança supera o conformismo e onde as escolhas pessoais são respeitadas em vez de regulamentadas. Mas essa aceitação da beleza natural nos leva a algo ainda mais intrigante sobre as próprias mulheres espanholas. As espanholas possuem um encanto que transcende os padrões de beleza convencionais, e os motivos podem te surpreender. Elas não perseguem os ideais de Hollywood, nem se conformam aos padrões de revistas. Em vez disso, dominaram algo muito mais poderoso: a autoconfiança autêntica. As espanholas brilham de dentro para fora, através de uma combinação de confiança, paixão e personalidade que não pode ser fabricada ou copiada. Seu visual mediterrâneo, com pele bronzeada, cabelos escuros e olhos vivos, é realçado por maquiagem mínima, porque elas entendem que a beleza natural fala mais alto do que o aprimoramento artificial. Mas seu apelo vai muito além dos atributos físicos. Essas mulheres amam seus corpos como eles são. Abraçam a independência com uma determinação feroz, que é ao mesmo tempo inspiradora e atraente. Viajam sozinhas, falam o que pensam quando necessário, dirigem empresas e mantêm fortes laços familiares. Aqui está uma estatística notável: 60% dos estudantes universitários na Espanha são mulheres, e elas estão cada vez mais assumindo papéis de liderança em todos os setores da sociedade. Nos relacionamentos, as espanholas são fortes e emocionais. Estabelecem limites claros, mantendo-se apaixonadas e autênticas. Namorá-las se torna uma jornada de compreensão, humor e respeito mútuo, em vez de jogos ou manipulação. Sua atratividade natural percebida decorre dessa abordagem autêntica da vida. Vivem apaixonadamente, mas com uma elegância discreta que atrai as pessoas naturalmente. Mas o apelo individual é apenas um aspecto da cultura espanhola. O que acontece quando você multiplica essa paixão por toda uma instituição social vai explodir sua mente. A Espanha ostenta a cultura de bar mais vibrante do mundo, e os números comprovam que não há nem comparação. Não se trata apenas de beber, mas de viver, amar e se conectar de maneiras que a maioria dos países não consegue compreender. A Espanha tem a maior densidade de bares da Europa. Pense nesta estatística. Há um bar para cada 131 habitantes, em comparação com um bar para cada 350 pessoas nos Estados Unidos. Até as menores vilas, que mal aparecem nos mapas, têm pelo menos um bar, que serve como o coração e a alma da comunidade. Só Barcelona tem 4 bares na lista dos 50 melhores bares do mundo, o que a torna a nova capital dos coquetéis da Europa. O Sips, em Barcelona, ficou em primeiro lugar na lista dos 50 melhores bares do mundo em 2023. Mas esses não são apenas lugares para consumir álcool. São instituições sociais onde a vida acontece. Eis o que torna a cultura de bar espanhola verdadeiramente notável. 70% das mulheres se sentem completamente seguras nos bares espanhóis. Mães solteiras, grupos de pessoas de meia idade e jovens mulheres usam os bares para reuniões de negócios e conexões sociais, sem preocupação. Apesar de ter uma das maiores taxas de consumo de álcool entre adultos na Europa, a Espanha mantém níveis surpreendentemente baixos de embriaguez em público. Os bares espanhóis servem como salas de estar para a comunidade. É onde negócios são fechados, onde amizades se formam, onde famílias se reúnem e onde o pulso da vida espanhola bate mais forte. Mas se espaços sociais vibrantes te impressionam, espere até ver como alguns espanhóis transformaram a convivência com a natureza em uma forma de arte. Na região da Andaluzia,
fica uma cidade que parece desafiar as leis da arquitetura e do bom senso. Setenil de las Bodegas é um lugar onde rochas maciças servem de telhados para casas, lojas e cafés. Isso não é um truque turístico ou um experimento arquitetônico moderno. É como as pessoas vivem ali desde os tempos medievais. A cidade se aninha em um cânion esculpido pelo rio Trejo, onde os moradores locais descobriram que as formações rochosas naturais proporcionavam proteção perfeita contra os elementos. Em vez de lutar contra a natureza, eles a abraçaram. Essas rochas enormes fornecem resfriamento natural, que mantém as casas confortáveis, mesmo quando as temperaturas de verão chegam aos 40 graus Celsius. 3.000 moradores chamam essa maravilha geológica de lar, mas centenas de milhares de visitantes chegam anualmente para testemunhar ruas como a Calle Cuevas del Sol e a Calle Cuevas del Sombra, onde pedregulhos maciços literalmente pairam sobre as estradas. Caminhar por essas ruas é como entrar em um mundo de fantasia, onde humanos e natureza alcançaram a harmonia perfeita. Os moradores não estão apenas sobrevivendo sob essas rochas, estão prosperando. O isolamento natural mantém suas casas frescas no verão e quentes no inverno, criando um estilo de vida energeticamente eficiente que os arquitetos verdes modernos só podem sonhar em alcançar. Mas essa harmonia com a natureza reflete uma abordagem espanhola mais ampla aos relacionamentos, que pode chocar os pensadores tradicionais. Quase metade dos casais espanhóis optou por morar juntos sem se casar, e eles estão fazendo isso de maneiras que proporcionam quase todos os benefícios do casamento sem o compromisso formal. 45% dos casais coabitam como parejas de eixo, casais em união estável que podem se registrar na prefeitura para receber quase todos os direitos que os casais casados desfrutam. Essa tendência não é motivada pelo medo do compromisso, mas por uma compreensão pragmática dos relacionamentos modernos. Com taxas de divórcio próximas de 60%, que ocorrem principalmente nos primeiros 10 anos de casamento, muitos casais espanhóis preferem testar a compatibilidade minuciosamente antes de assumir compromissos legais. Aproximadamente 60% dos casais com menos de 35 anos coabitam por 5 anos ou mais antes de considerar o casamento. Essa abordagem reflete uma compreensão madura do amor e da parceria. Os casais espanhóis estão dedicando tempo para se conhecerem de verdade, para construir bases sólidas e para garantir a compatibilidade antes de assumir compromissos permanentes. Mas enquanto o amor leva tempo para se desenvolver adequadamente, algumas coisas na Espanha acontecem em uma escala que desafia a imaginação. Na região de Teruel fica o maior cemitério de aviões da Europa, uma paisagem surreal que parece ter saído de um filme de ficção científica. A plataforma aeroportuária Teruel, conhecida como Plata, se estende por 340 hectares e pode armazenar até 250 aeronaves, incluindo gigantes maciços como o Airbus A380 e o Boeing 747. Durante a pandemia de Covid-19, essa instalação se tornou um abrigo de emergência para companhias aéreas de todo o mundo. Centenas de aviões parados encontraram refúgio ali, criando uma paisagem quase apocalíptica de aeronaves silenciosas, estendendo-se em direção ao horizonte. Mas essa não é apenas uma instalação de armazenamento. É um centro de reciclagem operado pela Tarmac Aerosave, que pode recuperar até 92% do peso de uma aeronave. Tudo é reciclado. Os motores ganham nova vida em outras aeronaves. Os assentos se transformam em móveis e o alumínio é derretido para novos fins. Caminhar por essa instalação é como testemunhar o ciclo de vida da tecnologia da aviação, onde as aeronaves de ponta de ontem se tornam as matérias-primas de amanhã. A eficiência dessa reciclagem espelha algo que os espanhóis aperfeiçoaram em suas próprias vidas, que está adicionando anos à sua existência.
Os espanhóis desvendaram o código da longevidade humana de maneiras que envergonham o resto do mundo. Com uma expectativa de vida média de 84 anos, a Espanha ocupa o segundo lugar globalmente, perdendo apenas para o Japão. Mas eis o segredo que pode revolucionar sua vida. Não são a genética nem os tratamentos médicos caros. É uma abordagem de estilo de vida tão simples, mas tão profunda, que jovens brasileiros que adotarem esses hábitos podem potencialmente estender suas vidas em 6 a 8 anos. A base começa com a dieta mediterrânea, mas não se trata apenas de azeite de oliva e frutos do mar. Os espanhóis consomem quantidades enormes de vegetais frescos, nozes e vinho tinto, evitando completamente os alimentos processados. Seu estilo de vida ativo inclui caminhadas, ciclismo, trilhas, jardinagem e dança. Mas não é uma cultura de condicionamento físico obsessivo. É o movimento integrado naturalmente à vida diária. O sol, o ano todo, fornece vitamina D constante, mas a verdadeira mágica está em sua atitude. Os espanhóis mantêm uma abordagem positiva, tranquila e de baixo estresse em relação à vida. Priorizam a família, os amigos e as refeições longas, em vez de correr atrás de conquistas. Essa filosofia chamada vivir bien, viver bem, se concentra na profundidade da experiência em vez do acúmulo de sucesso. Os níveis de estresse que matam pessoas em outros países simplesmente não existem na cultura espanhola. Quando surgem problemas, eles se reúnem com seus entes queridos, compartilham comida e encontram soluções juntos. Essa abordagem comunitária aos desafios da vida cria uma resiliência que a medicina moderna está apenas começando a entender. Mas a longevidade não significa nada se você não estiver aproveitando a vida. E a Espanha dominou a arte da alegria de maneiras que atraem o mundo inteiro. Mais de 82 milhões de turistas visitam a Espanha anualmente, o que a torna um dos destinos mais amados do mundo. Mas os números contam apenas parte da história. O que atrai as pessoas não é apenas o clima mediterrâneo quente, com mais de 300 dias de sol por ano, ou mesmo os 49 locais de patrimônio mundial da Unesco, incluindo a Alhambra, a Sagrada Família e Toledo. Destinos de praia como Ibiza, Maiorca e as Ilhas Canárias oferecem de tudo, desde festas mundialmente famosas até retiros tranquilos. Só Ibiza recebe 3 milhões de visitantes anualmente, proporcionando experiências que vão desde a lendária vida noturna até locais de meditação isolados. Mas a verdadeira atração são os próprios espanhóis. Os espanhóis possuem um calor, uma generosidade e um entusiasmo pela vida que transformam interações comuns em experiências memoráveis. Eles falam com todo o corpo, dão abraços demorados e tratam as refeições como oportunidades de conexão profunda. Vivem lentamente, mas profundamente, saboreando os momentos em vez de passar por eles correndo. Os visitantes relatam consistentemente que se sentem bem-vindos não como turistas, mas como membros temporários da família. Essa hospitalidade genuína cria viajantes leais que retornam ano após ano, não apenas pelos locais, mas pelas conexões humanas que formaram. Mas, se você acha que a paixão espanhola atinge o pico com a hospitalidade, espere até testemunhar o relacionamento deles com o esporte bretão. O futebol não é apenas a segunda religião da Espanha, é o coração de toda a nação. A fonte de identidade e paixão que une as pessoas em todas as fronteiras sociais. Real Madrid e FC Barcelona não são apenas clubes de futebol. São instituições culturais que produziram lendas como Ronaldo, Messi, Xavi, Ramos e Casillas. O El Clásico, o jogo entre Real Madrid e Barcelona, é um evento que paralisa o país inteiro, com milhões de pessoas reunidas em bares, casas e praças para torcer por seus times. O jogo transcende o esporte, tornando-se uma batalha cultural que reflete rivalidades históricas e regionais. Mas essa paixão pelo futebol
Essa alegria, essa capacidade de encontrar o positivo, tudo isso é o que torna a Espanha tão atraente. E se você quiser apoiar este canal e continuar recebendo conteúdo como este, não se esqueça de deixar seu valeu demais, inscrever-se no canal e ativar o sininho. Imagine, em vez de arranha-céus de vidro, torres humanas desafiando a gravidade. Os Castells Catalães, um espetáculo de cooperação pura. E se, ao invés de uma metrópole moderna, você encontrasse um restaurante com quase 300 anos de história, ainda servindo leitão assado no mesmo forno a lenha? A Espanha, muito além do flamenco e das touradas, guarda segredos que desafiam nossas noções de vida, comunidade e sucesso. Que tal desvendarmos 15 curiosidades que pintam um retrato surpreendente deste país vibrante? No coração da Península Ibérica, Madrid ascendeu como a terceira maior capital europeia, não por vantagens geográficas, mas pela determinação e localização estratégica. Elevando-se a 667 metros acima do nível do mar, mais alta que Denver, a cidade pulsa com uma energia única, refletida em sua arquitetura que harmoniza o barroco, o neoclássico e o art deco. Suas ruas de pedra serpenteiam entre praças grandiosas, como a Plaza Maior e a Puerta del Sol, enquanto casas de 4 a 6 andares exibem varandas de ferro forjado adornadas com buganvílias. Em contraste, Barcelona, lar da Sagrada Família, cativa com sua mistura de arte e paciência infinita. A construção, iniciada em 1882, ainda ecoa o gênio de Antoni Gaudí. Após sua morte, em 1926, com apenas 15% da obra concluída, o projeto persistiu graças a seus desenhos detalhados. A inteligência artificial e a impressão tridimensional aceleraram o processo, com 70% da basílica finalizada e 18 torres planejadas, representando Jesus, Maria, os apóstolos e os santos. A Sagrada Família se erguerá a 172 metros, financiando-se com doações privadas e o fluxo de 4.500.000 visitantes anuais, que contribuem com 80 milhões de euros. A conclusão está prevista para 2032, marcando 150 anos de construção. Um testemunho da persistência espanhola. Mudando o foco para a culinária, o restaurante Botín, em Madrid, ostenta o título de restaurante mais antigo do mundo, em operação contínua desde 1725. O cotinilo assado, a estrela do cardápio, ainda é preparado no forno a lenha original. Ernest Hemingway, um frequentador assíduo, imortalizou o Botín em Mint-Saint-Honoré. O sol também se levanta. A culinária espanhola, com 270 estrelas Michelin, transcende o Botín, abraçando as tapas, a paella valenciana e o refrescante gazpacho. A Espanha lidera a exportação de vinhos, mantendo tradições culinárias seculares. A seleção espanhola de futebol deixou sua marca na história, conquistando a Eurocopa de 2008, a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012. Além disso, a Espanha se tornou a primeira nação a vencer as Copas do Mundo masculina e feminina, demonstrando excelência em ambos os gêneros. Com mais de 28 mil clubes, o país aperfeiçoou sistemas de treinamento juvenil em academias renomadas como La Masia e Valdebebas. A paixão pelo futebol une temporariamente o país, transcendendo divisões políticas, econômicas e sociais. No entanto, o trabalho em equipe espanhol atinge um nível ainda mais impressionante com os Castells Catalães. Centenas de pessoas colaboram para construir torres humanas de até 10 níveis, alcançando 10 metros de altura. As Coles Castellers funcionam como famílias, treinando intensamente para realizar essas proezas. A segurança é primordial, com treinamento rigoroso, esteiras protetoras e equipes médicas. A confiança mútua é essencial. Um momento de hesitação pode derrubar toda a estrutura.
O objetivo é que a Anchaneta, uma criança, alcance o topo e acene, sinalizando a conclusão. Surpreendentemente, a vida na Espanha pode ser incrivelmente acessível. Em Madrid e Barcelona, as cidades mais caras, uma pessoa solteira pode viver confortavelmente com $2.000 a $2.500 mensais. O aluguel de um apartamento de um quarto no centro de Madrid custa cerca de $1.000, enquanto cidades menores como Valência, Granada e Sevilha oferecem opções semelhantes por $700 ou menos. Nos subúrbios e no campo, os custos podem cair para menos de $500 mensais. As refeições em restaurantes custam de $12 a $15, e as compras mensais de supermercado variam de $250 a $300 por pessoa. O sistema de metrô de Madrid cobra $1,50 por viagem, com passes mensais subsidiados pelo governo a $50 ou $60. A maioria dos americanos poderia viver confortavelmente na Espanha com $1.800 a $2.500 mensais, desfrutando de comida fresca, saúde confiável, transporte público eficiente, cultura rica e conexões comunitárias genuínas. A Espanha valoriza a qualidade de vida, a comunidade e a autenticidade. Madrilenhos começam a trabalhar às 10 da manhã, desfrutam de almoços prolongados e participam de conversas noturnas em bares. O transporte público conecta o aeroporto ao centro da cidade em 30 minutos e o Parque do Retiro oferece um refúgio verde no coração da metrópole. Os espanhóis são abertos, bem-humorados e apaixonados. A Espanha, contribuindo com mais de 12% do PIB, cedia empresas globais como BBVA e Telefônica e fomenta mais de 1.000 startups. A combinação de tradição e inovação se manifesta em detalhes como a união estável, escolhida por muitos espanhóis em vez do casamento legal. As paisagens contrastantes com a África visível da Europa demonstram a diversidade do país. Essas 15 curiosidades revelam uma nação que prioriza a qualidade sobre a quantidade, a comunidade sobre o isolamento e a vida autêntica sobre o sucesso artificial. A Espanha prova que vidas mais longas, felizes e conectadas são possíveis quando priorizamos o que realmente importa. E se este vislumbre da Espanha despertou sua curiosidade, considere deixar um valeu demais. Seu apoio financeiro impulsiona este canal a explorar mais profundamente, investigar a fundo e apresentar narrativas que desafiam suas concepções sobre o mundo. Cada contribuição, independentemente do valor, nos permite desvendar descobertas transformadoras que podem remodelar sua compreensão do que é possível. O planeta abriga inúmeros segredos, e a Espanha é apenas o ponto de partida.